Abençoe a todos em nome de Jesus. Eu salve ao presbítero Paulo. Você está aqui na live dos Perianos. Nesta feita a gente vai trabalhar sobre o panorama, vamos dizer assim, o panorama, que é algo mais rápido, sobre o livro de Gênesis. Bom, se você quer aprender um pouco mais sobre o livro de Gênesis, fique aqui conosco até o fim. Curta esta live, vai ser uma bênção de sua vida, sem dúvida. Em nome de Jesus. Quero começar a live de hoje diferente, só vou fazer um pequeno comunicado muito rápido. Ontem, 10h30 da noite, eu fiz um vídeo e postei no meu Facebook os 5 livros, que no caso são, alguns deles aqui, que são o Teologia Pentecostal, tá? Uma obra que dizendo. Bom, pois bem, então vamos começar. Já vamos chamar o nosso querido professor Fabrício Barreto. Fala, seja Deus. Curta essa live e se inscreva no canal, pessoal. Meu querido Fabrício, agora sim nós estamos ao vivo. Quero saudar o irmão com a paz do Senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco na live dos Perianos mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Como diz os teólogos tridentinos, Pax et Bonum, paz e bem. É um prazer estar aqui mais uma vez em outra live aí com o presbítero Paulo César e outros irmãos aí, falando sobre a palavra de Deus, sobre a teologia, de um modo geral, e falar sobre o livro do Gênesis, que é um livro muito importante nas nossas vidas, na vida da igreja, na teologia, enfim, porque a partir desse livro tem vários desdobramentos, várias teologias, várias cosmovisões bíblicas e teológicas a partir e para alguns é até um livro polêmico, Para alguma ala da teologia liberal, ele é até polêmico, mas a gente não vai tentar polemizar, a gente vai falar baseado em algumas questões que o irmão elaborou sobre a narrativa do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Amém, meu querido. A honra é nossa. Obrigado por ter tirado um tempo. Hoje em dia, cada dia mais a gente vai convidando as pessoas, os professores, e 90% não está tendo tempo para nada hoje, A correria está por demais. E isso, por um lado, é muito lamentável, A pessoa não tem tempo para nada. É um pouquinho triste. Mas, felizmente, o tempo está cada dia mais nos oprimindo. Mas obrigado por estar aqui conosco. Meu querido, como o senhor já bem frisou, a gente vai trabalhar sobre a questão de Gênesis e realmente tem bastante polêmica, realmente tem muitas pessoas que têm dúvida ainda. E a gente está aqui para tentar ajudar os irmãos, pelo menos, irmão Fabrício, para o pessoal entender um pouco melhor o livro de Gênesis. Tá? Dentro disso, meu querido, eu queria que o senhor, primeiramente, se apresentasse para o pessoal, falar qual o ministério que você congrega, fala um pouquinho do seu canal no YouTube, para o pessoal conhecer, fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, já fiz algumas lives aí com o irmão, desse canal. E é até uma honra estar aqui, várias pessoas aí, vários teólogos, pastores, estudiosos da Bíblia, mais gabaritado até do que eu, Mas o meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu estou no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Telegram, com 3 bibliotecas, 2 na área de teologia e uma na área de filosofia, de livros PDFs e pubs, e livros digitais, Bíblia de estudo, enfim, artigos. E eu estou, é o mesmo meu nome, O link é Fabrício Barreto Gonçalves, no Facebook e no YouTube, com vídeos, com palestras, com comentários da Bíblia, dicas de livro, dicas de biblioteca, livro de teologia, livro de filosofia, de religião de um modo geral, e comentários bíblicos também. E alguns vídeos, alguns áudios também de mensagens minhas pregadas na igreja, na congregação, no próprio YouTube, nas redes sociais que eu faço parte. E é um grande prazer estar aqui.
Prazer, Assim, irmão. eu sou da igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos. Eu sou um dos líderes da igreja, sou formado em teologia e ensino religioso. E estamos aqui, estudei filosofia também, nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas, para somar e agregar conhecimentos. Aprender uns com os outros, né? Essa é a regra da vida, aprender uns com os outros. Verdade, verdade. Glória a Deus. Meu querido, vamos começar então. A gente já chegando aí. Nos dá a paz do Senhor, né? Independente se você dá a paz do Senhor, paz de Deus, paz de Yahvé, paz de Jeová. Nós vamos receber, dizendo amém, para a glória de Deus. Só para a gente saber quem está conosco, curta essa live e compartilhe. Pois é, meu querido, vamos começar então. Eu queria que o senhor já começasse trazendo para nós um pouquinho, a gente vai conversando, sobre o nome de Gênesis, né? O que significa a palavra Gênesis, no caso Bereshit, e por que esse livro é o primeiro do cânon sagrado. Haja visto que, segundo muitos estudiosos, o primeiro livro que foi escrito, mais antigo, não foi o Gênesis. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso para nós. Sim, a palavra, o Gênesis, né, vem lá do início mesmo do próprio livro. Gênesis, né, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara, se pronuncia Elohim, ou Elohim, ou Elohim. Né? Bereshit vem de Eshit, que quer dizer começo, ou princípio. É o relato de Deus. Deus se mostrou através da criação. Deus é criador, sustentador, idealizador de todas as coisas. A origem de tudo, o começo de tudo. Então, Bereshit, para os judeus e alguns segmentos da religião, é o primeiro livro da Bíblia, com cerca de 50 capítulos, e é a Gênese, o começo de tudo, é um princípio de tudo, da criação e da vida, digamos assim. Isso mesmo. E é interessante, tem bastante gente chegando aí, a paz do Senhor para todos. Curta esta live, compartilhem, se inscreva no canal se você não é inscrito. Meu querido, como eu estava dizendo para o senhor na pergunta, foi de fato proposital o livro de Gênesis, até mesmo que ele se trata do princípio, né? Foi de fato proposital ele começar no campo sagrado como o primeiro livro, né? Mesmo que muitos estudiosos afirmam, né, ao estudar, que ele não é o livro primeiro a ser escrito, vamos dizer assim, sagrado, inspirado. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Bom, a narrativa de todo o livro da religião, ela foi feita de modo oral, a oralidade. No âmbito semita e primitivo, judaico, hebraico e alguns povos que havia, os primeiros livros escritos foram os livros da religião suméria, da Mesopotâmia. Aí havia os chamados códigos legais de santidade, os códigos de ética, por exemplo, o código de Hammurabi, do rei Hammurabi, outros códigos de religião que havia, os códigos Íquisos, os reis pastores, os Oreus, os Iteus. E depois, anos e anos mais tarde, a Bíblia ela foi escrita, o Gênesis, lá no 14º, 15º século antes de Cristo. Estou até antecipando alguns assuntos. Então, de forma legal, realmente a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, o Gênesis não foi escrito primeiro. Como eu falei, as culturas antigas, anteriores às hebraicas, hebreias, os Oreus, os Iteus, os Íquisos e outros povos, os egípcios, havia outras culturas, a Mesopotâmia, a Suméria, a Acadiana, havia outros textos que foram incorporados, né, os anteriores à Bíblia, os códigos, leis, que Moshe teve, quando teve no Egito, como o povo de Israel também teve no Egito, no cativeiro egípcio, 430 anos. Normalmente, segundo os estudiosos, eles tiveram contato com essas civilizações, que os egípcios também tiveram contato, assim como os gregos, os romanos tiveram contato com os gregos
e assimilaram a cultura grega, por exemplo, os romanos, os egípcios também tiveram cultura, escritos, religião, política e outras coisas mais, de costumes, de outros povos anteriores aos hebreus e aos próprios egípcios. E havia escritos também, né? As escritas cuneiformes, as escritas pictóricas, os hieróglifos, né? As chamadas escrituras ou letras sagradas. Realmente, então, respondendo, a Bíblia não foi o primeiro livro a ser escrito. O Gênesis, propriamente dito o Gênesis. Sim, parece que, em questão do cânon sagrado, segundo os estudiosos, foi o livro de Jó, né? O livro de Jó. Mas é interessante porque, conforme que colocava aqui as ordens da Bíblia, mesmo que não seja de forma cronológica, porque se não fosse o Gênesis, por exemplo, vai falar sobre tudo, né? O começo de tudo, de fato, né? Da criação dos céus e da terra, de como Deus fez Adão e Eva, de como Deus levantou o primeiro povo aí, qual a ideia que ele teve, de quem ele usou primeiro, no caso Abraão e etc. Eu queria que o senhor falasse a importância para o pessoal de estudar o livro de Gênesis, e depois a gente vai entrar nas minúcias deles aí, a glória de Deus. Bom, a meu ver, Fabrício, o Gênesis, ele é muito importante porque ele conta, eu costumo dizer que Deus ele é um exímio contador de histórias. E a Bíblia é um livro divino humano, inspirado, inerrante, infalível, né, que tem todo o princípio de autoridade divina, a Bíblia Sagrada, e o Gênesis, ele, como o nome sugere, né, Genésio, ou Gênesis, que quer dizer começo ou princípio, que é a Septuaginta, a versão de 70. A Bíblia, o Velho Testamento em grego, Koiné, ele foi escrito para quê? Para narrar a história da salvação do homem, a origem do homem, a origem das espécies, animais, vegetais, como houve aquele grande fiat, ou seja, a grande criação do mundo, do universo. Então ela narra a história de um povo, que é o povo judeu, o povo de Deus, e os demais povos também, no dizer de um teólogo